Bom, pessoal, então, a gente já tinha dado uma olhada na primeira geração modernista. Vocês vão se lembrar que a primeira geração modernista ela tem um caráter de renovação da literatura brasileira. A primeira geração. Essa renovação ela vai acontecer, então, por meio de uma renovação linguística, tanto na forma, que é uma literatura que ela busca uma forma mais livre, fugindo daquelas regras da literatura parnasiana do século XIX. Então, a gente tem o verso livre, o verso branco, né, que são os versos ali sem métrica e sem necessidade de rimas. Nós temos ali uma junção, né, entre poema e prosa, né? Nós temos muitas poesias que se parecem com textos em prosa, né? Poesias que têm até o caráter narrativo, e na parte da narrativa nós temos experimentações também dentro dos gêneros como o conto e o romance, né? E além disso, a primeira geração modernista ela busca uma coloquialidade da linguagem, um português que seria aquilo que a gente chamaria de português brasileiro, fugindo um pouco dessa coisa da norma culta, que seria o português de Portugal, né? O português considerado culto. A primeira geração modernista, ela dura de 1922 até 1930. Ela é bem demarcada, né? O que acontece em 1930 que acaba marcando essa mudança da primeira para a segunda geração modernista? Nós temos uma mudança social profunda no contexto brasileiro, né? Que é a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, né? Que é a chamada Revolução de 1930. Getúlio Vargas é a figura que rompe com o que nós chamamos de República do Café com Leite, ou República Velha, né? Qual era a característica da República Velha, da República do Café com Leite, né? Era aquela em que os barões do café, né, os grandes senhores de terra brasileiros, né, existia ali um pacto entre eles, né, claro, um pacto ali não por escrito, tudo mais um pacto entre eles de poder, que eles foram grandes financiadores ali já da proclamação da República no fim do século XIX, 1889, apesar do poder ter ido para os civis apenas em 1900, né? Depois de passar ali um período pelos militares, ali pelo Marechal Deodoro, por Floriano Peixoto, por exemplo, né? E aí, ali de 1900 até 1922, nós temos esses senhores de terra se revezando no poder, na presidência do Brasil, né? Vocês já devem ter visto isso na aula de história, naquilo que a gente chama de República do Café com Leite, porque eram os barões do café paulistas e os fazendeiros também mineiros ali da parte da pecuária, que se revezavam no poder. Eram ali as áreas que eram as maiores, as áreas mais ricas do Brasil nesse período, ali São Paulo, Minas, o Sudeste, né? Ali começa essa questão do Sudeste ser a região mais rica do Brasil. E o que acontecia? Na República do Café com Leite, se vocês forem ver os presidentes lá, né? É sempre um revezamento entre essas figuras de São Paulo e de Minas, né? Como que eles conseguiam manter o poder assim facilmente? Não eram eleições muito justas, né? Nós tínhamos ali o que vocês conhecem, né, como voto de cabresto, que eram os coronéis locais, ou seja, os senhores de terras locais, os chefes políticos locais, eles meio que acabavam definindo ali nas suas propriedades, nas suas terras, enfim, no lugar onde eles comandavam, né, em que as pessoas iam votar, né? Tinha toda ali uma adulteração de cédulas, né? Às vezes pessoas mortas votando, enfim, não eram pessoas mortas votando, claro, eles registravam ali pessoas que já tinham morrido apenas para aumentar o número de votos. Então era impossível que um opositor, né, desse esquema conseguisse ganhar uma eleição. Era sempre mantida ali no grupo que já estava no poder. Então,
era uma democracia pro forma, né? O que é uma democracia pro forma? É aquela que ela existe só formalmente, mas não era uma democracia de fato. Era ali uma oligarquia, né? Elites que dominavam. E Getúlio Vargas foi uma figura, ele era um estancieiro do Rio Grande do Sul. Estancieiro é como os gaúchos chamam os fazendeiros, né? Ele era estancieiro do Rio Grande do Sul, um chefe político local lá no Rio Grande do Sul, né? Vindo de São Borja, tudo. E ele e o grupo político dele, que incluía lá o nordestino João Pessoa, né? Que até acabou sendo assassinado, né? Que era o vice dele, tudo lá, ali no início, né? Outros grupos ali, né, de outras regiões brasileiras, sem ser essa do Sudeste, né, que era privilegiada pela República do Café com Leite, eles perceberam que, né, nunca iriam chegar no poder pelas eleições, que as eleições não eram justas, e acabaram, então, por meio de uma revolução, tomando o poder, né, marcharam ali até o Rio de Janeiro, até tem a imagem célebre do Getúlio Vargas ali com as tropas dele, ele amarrando o cavalo dele num obelisco lá no Rio de Janeiro, e eles tomam o poder, e aí nós temos o fim da República Velha e o início do período da Era Vargas, né? Que passa por vários períodos diferentes, né? Tem esse período inicial, depois tem que a gente chama de Estado Novo, que é o período ditatorial, né? Do Getúlio Vargas, né? E depois ele cai, depois ele volta eleito, né? Depois de um tempo, lá em 1950. Mas o que nos interessa aqui é esse início, né? Que é o rompimento com a República Velha, é o rompimento com essa lógica ali de São Paulo, Minas, essa lógica do Sudeste. A primeira geração modernista, como a gente viu, ela surge em São Paulo. Ela surge a partir da Semana de Arte Moderna, da Semana de 1922, a Semana de Arte Moderna, certo? E aí ela se estende até 1930, então, com essas suas conquistas, né, linguísticas e formais. Em 1930 nós temos, então, não um novo movimento, mas uma espécie de continuação, mas com uma mudança dessa ideia do modernismo, que era trazida ali pela primeira geração. Então, esse segundo momento do modernismo a gente chama de segunda geração modernista, ou geração de 1930. Né? Nós temos dois aspectos nessa geração, né? A parte de poesia e a parte de prosa. As duas são importantes. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a parte da prosa, que ela é marcada pelo chamado romance de 1930, também conhecido como romance regionalista. Por que romance regionalista? Porque é nesse momento em que nós vamos ter um início de uma escrita no Brasil, de uma escrita de romance, de uma escrita da narrativa, né, brasileira, que ela vai sair do eixo urbano, Rio-São Paulo, ou vai sair daquele tratamento da parte rural, da parte da natureza, como algo mítico, né, como acontecia no José de Alencar. Por exemplo, nós vamos ter então um tratamento crítico da realidade social brasileira e que ela vai se voltar principalmente para a região Nordeste. Região Nordeste, que era a região principal do Brasil ali no início, né, do que a gente chama de Brasil, do Brasil colônia, né, ali com as suas com a produção da cana-de-açúcar, né, etc. Mas o Nordeste, com a ascensão da produção de café, né, com a proibição do tráfico de escravos, feito pela Inglaterra ali durante o século XIX, a economia nordestina, a força da região Nordeste para a economia brasileira, ela entra em decadência, né? Então, a economia brasileira, né, ela se desloca do eixo ali Nordeste para o eixo Sul, para o eixo Sudeste. Isso é simbolizado muito fortemente, né, na mudança da capital, com a chegada
da corte portuguesa no início do século XIX, lá de Dom João VI, que muda a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, isso já é um ponto marcante dessa decadência nordestina. E o Nordeste, ele por muito tempo, hoje isso é um pouco diferente, tá? Aí no início do século XX, com algumas medidas que foram tomadas para, né, melhorar as condições de vida ali no Nordeste, tudo, mas isso durante muito tempo, durante ali o século XX praticamente todo, o Nordeste ele foi marcado como o lugar da miséria, o lugar da fome, né? O lugar dos principais problemas sociais brasileiros, né? Tanto que vocês devem ter visto em história, em geografia também, né? A gente tem todo um movimento de migração, né? De migrantes nordestinos que vêm para o Sudeste, né? Que vêm para São Paulo, que vêm para o Rio de Janeiro, né? Em busca de uma vida melhor, fugindo dessa miséria no Nordeste. E onde estava essa miséria no Nordeste? Principalmente no sertão nordestino, né? Que tem um clima praticamente desértico, né? As terras lá no uso da plantation, né? No Brasil colônia, foram totalmente degradadas, né? Pela monocultura da planta de açúcar, e a região ela se torna praticamente ali um grande deserto. Só que existem pessoas que moram naquela região, e era uma região totalmente rural. Você imagina uma região rural em que você não tem o que produzir, porque o solo não dá nada, né? Então essas pessoas eram ali abandonadas à própria sorte pelo próprio poder público, né? E isso demorou muito para mudar, né? A gente passa o século XX todo nessa situação. Então nós temos ali nesse romance de 1930 o regionalismo. Aí vocês veem aqui do outro lado já da minha luzinha maravilhosa, que ele se volta principalmente para a temática da miséria no Nordeste, tá? O romance de 1930 ele é uma forma de narrativa, né, uma forma literária, que ele vai demonstrar ali uma grande preocupação social, beleza, pessoal? Uma grande preocupação social, então, dentro aí desse romance regionalista, dentro do romance de 1930. Essa preocupação social, ela vai ser expressa por meio de uma crítica a um modelo social, a forma como se organiza a sociedade, o Estado brasileiro. Por que que os autores, eles pegam o Nordeste ali, então, como um símbolo, né? Principalmente porque vários dos autores são nordestinos, claro, então eles conheciam de perto essa realidade. Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, né? José Lins do Rego, o Jorge Amado, né, para citar aí alguns exemplos, né? Só que, claro, eles eram autores ali que pertenciam ou à classe média ou à elite, né, porque ainda existia uma elite ali no Nordeste, né? Ainda existiam ali os latifundiários, e não existia só o sertão, claro, você tinha ali, por exemplo, a zona da mata, né, mais próspera. Então, você continua tendo, então você tem de um lado os miseráveis e de outro lado essa elite. Só que esses autores, eles são membros dessa elite ou de uma classe média ali, que eles demonstram uma consciência social, uma preocupação. E quando eles escrevem sobre o Nordeste, né, sendo os primeiros ali, então, a tratar desse tema, né, a tornar esse tema visível, né, e eles trazem esses problemas do Nordeste para o centro do debate brasileiro. Até então, a região ela era ignorada. Lembre-se do que eu falei, na República Velha, o poder residia ali no eixo, né, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, né, que era a capital. Então, fora isso, o resto do Brasil ele era basicamente ignorado, né? Ele não era visto ali, assim, o país não era visto como um todo integrado, né? Vários dos territórios eles eram praticamente ignorados, inclusive pelo poder público. Então, esses romances, né, essas narrativas escritas por esses autores, eles trazem à tona essa região, a situação social dessa região. Então, tem uma importância tanto literária, esses romances, quanto até mesmo sociológica, social, né? Crítica, de trazer à tona esses temas, né? Então, é de grande importância, não só literariamente, mas também socialmente, a segunda geração modernista brasileira, né?
O romance de 30, ele é também o primeiro momento da literatura brasileira em que se inverte o caminho da influência, né? A gente sempre teve qual caminho da influência? Um movimento literário que surge na França, aí em Portugal, nós temos ali uma influência desse movimento literário que vem da França e tem uma versão em Portugal. Então, o romantismo foi assim, o realismo foi assim, o parnasianismo foi assim, o simbolismo foi assim, o arcadismo foi assim, né? E aí, de Portugal, como os autores brasileiros, aqueles que se tornavam autores, iam estudar lá, entravam em contato com essas questões culturais em Portugal, eles traziam isso para o Brasil, né? Sempre foi esse movimento. O que acontece aí na segunda geração modernista com o romance de 30? Esses autores, eles são tão importantes, né, que os autores de Portugal é que eles tomam o que surge no Brasil, no romance de 30, como fonte para a literatura que eles vão fazer lá. Então, depois do romance de 1930, vai surgir em Portugal um movimento chamado neorrealismo, né? Por quê? É um tipo de romance, um tipo de narrativa que também vai tratar ali da temática social, né? De uma forma crítica, beleza? Então aí a gente muda esse caminho da influência, né? Uma coisa muito importante nessa segunda geração modernista, no romance de 1930, é que nós temos o que o crítico literário Antônio Cândido, que é o mais importante crítico literário brasileiro, né? Foi, né, já falecido, mas a importância dele continua aí, né? Essa crítica, ela traz pela primeira vez o reconhecimento do país como um país subdesenvolvido, né? Como que o Antônio Cândido ele chegou a essa conclusão? Ele separa ali a realidade brasileira, o imaginário coletivo brasileiro sobre a sua própria sociedade, sobre a sua própria realidade, em 3 etapas, que elas são representadas dentro da literatura. No século XVIII, nós temos a primeira etapa, que é uma noção de formação de algo que nós podemos chamar de Brasil. Vamos lembrar que no século XVIII o Brasil ainda era uma colônia, né? Então era parte de Portugal. Mas ele diz que aquele aglomerado de pessoas ali em Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, né, em busca de extrair o ouro, né, formando ali um núcleo urbano, uma classe média e tudo, foi um primeiro sinal de algo que a gente poderia chamar de um povo, né, mesmo que fosse um povoado ali, de uma formação do que a gente chama de Brasil. E o arcadismo, com a sua poesia pastoril, né, com a sua poesia que também traz a temática do indígena, né, e que traz a temática ali do momento em Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, né, com a Inconfidência Mineira. Então foi um primeiro momento que seria o momento que a gente chama de formação de uma ideia de Brasil. Aí com o romantismo, no século XIX, nós temos uma segunda etapa, que seria essa etapa que muitos até hoje ainda se apegam a ela, que é do chamado país do futuro. Qual é a ideia do país do futuro? Estamos em um território que tem uma natureza exuberante e é cheio de recursos naturais, né? Se nós conseguirmos, né, tirar proveito disso que a natureza nos deu, da beleza que a natureza nos deu, da fartura que a natureza nos deu, temos tudo para ser uma grande potência, né? E o romantismo traz muito isso, né, naquela imagem idealizada, principalmente na primeira geração, né, da formação do povo brasileiro, que a gente tem lá no Iracema, do José de Alencar, na figura do índio como um grande herói, né? Enfim, e em todo o idealismo também de ensaios, né, de escritores da época de áreas que não a literatura, que traziam essa imagem, então, desse país que é uma construção para o futuro, o país que se inicia, né, que tinha acabado de ser independente, que tem um grande território, uma natureza exuberante e tem tudo para ser uma grande potência, tá? No século XX, nós temos uma terceira etapa, que é essa do romance de 1930, da segunda geração modernista. Essa etapa, Antônio Cândido, então, disse que depois da etapa de formação e do otimismo quanto ao país do futuro, nós temos uma etapa que se chama de reconhecimento do subdesenvolvimento.
Ou seja, a percepção de que o Brasil, um país já formado, um país que já era independente, ou seja, já existia como país de fato há 108 anos ali no caso, né, há mais de 100 anos, né, a independência é 1822. Então, ali na década de 1930, já no século XX, nós já conseguimos ver uma coisa sobre o Brasil. O Brasil não se tornou uma potência, o Brasil é um país subdesenvolvido, né? Então, já existe essa consciência, né? O último país a abolir a escravidão, né? Depois de 350 anos de escravidão, o último país do mundo a abolir oficialmente a escravidão. E aí, os ex-escravos, né? Os negros ex-escravos deixados à própria sorte, né? Um movimento de trazer imigrantes para os trabalhos assalariados nas fazendas de café, que é um processo chamado de branqueamento populacional, né, seguindo ali as teorias da eugenia, né, de que existiria uma raça superior, e aí os ex-escravos abandonados à própria sorte, então, né, sem nenhum movimento do Estado para que eles fossem incorporados na sociedade depois de terem sido libertados, né? E onde estava a maioria desses escravos? Na região Nordeste. Por isso que ali nós sempre tivemos os maiores índices de miséria, né? Então, esse reconhecimento do subdesenvolvimento a partir da narrativa do romance de 1930, ela vai ter como temática justamente essa miséria na região Nordeste, no sertão nordestino mais especificamente. Então, essa região e essa gente que lá habita vai pela primeira vez se tornar, então, um tema literário. Uma outra coisa que vai surgir pela primeira vez no romance de 1930 é um processo de humanização dos excluídos. Quer dizer, é um processo de tratar os excluídos, esses miseráveis, como indivíduos profundos, indivíduos que não são somente ali personagens planos, mas que são protagonistas, que são aqueles que são os donos da própria ação, né? Diferente do que acontecia no naturalismo, pessoal. O naturalismo ele era bastante elitista, né? O naturalismo ali do período do realismo. Então você pega uma obra como o Cortiço, por exemplo, o Cortiço vai colocar as classes baixas, os mais pobres, né, em cena. Mas eles são vistos a partir de um olhar elitizado, né? Que é esse olhar cientificista do autor naturalista, que é aquele olhar, então, de que eles são quase como objetos de estudo, né? E a ideia do romance é só colocá-los em cena para mostrar como o meio os transformou em animais, né? Em sujeitos animalizados, primitivos, né? Essa não é a ideia da segunda geração modernista. Ali, né, nesse período, essas pessoas das classes baixas, os miseráveis, eles são mostrados ali de uma forma mais aprofundada, como indivíduos de fato, e não só como um mero fruto do meio. Claro que o meio continua sendo importante, eles continuam sendo de alguma forma frutos ali do seu meio, mas eles não são mais apresentados como um exemplo de um exemplar de uma tese a ser defendida. Eles são simplesmente apresentados como indivíduos, como sujeitos plenos ali que agem, que sofrem, que ficam felizes com algumas coisas, que ficam tristes com outras, né? Que têm sua própria vida, que têm seus próprios sentimentos, né? Então, sai essa visão estereotipada do naturalismo, essa visão elitizada, beleza? Então, essa é uma característica geral também do romance de 1930, que é o romance da segunda geração modernista. O principal autor dessa geração, e um dos principais romancistas, né, da história da literatura brasileira, é o Graciliano Ramos. Graciliano Ramos é o autor de Vidas Secas, né, que é o principal livro, o principal romance a tratar dessa temática da miséria do Nordeste, mas ele também tem outras obras como Angústia, né?
o Memórias do Cárcere, né, em que ele fala sobre o período em que ele foi preso, né, durante o Estado Novo getulista, né, então acabou sendo ali perseguido politicamente. Nós temos também o Caetés, né, que é ali o primeiro romance dele, né, o primeiro livro dele, e nós temos também o São Bernardo, que é um outro romance bastante importante que se passa também em meio a esse cenário da decadência nordestina, né? Tá? A decadência desse modelo latifundiário nordestino. Nós temos outros autores, como José Lins do Rego, né? Que é o autor de Fogo Morto e Menino do Engenho, né? E temos a Raquel de Queiroz, que talvez seja o primeiro grande nome feminino da literatura brasileira. Ali na lista da Unicamp tem a Júlia Lopes de Almeida, que vocês viram, mas ela não foi ali tão reconhecida na sua época, né? A Raquel de Queiroz, ela é o primeiro grande nome mesmo, assim, chegou até a Academia Brasileira de Letras, é o primeiro que consegue romper essa barreira aí do gênero, né? Para chegar a se tornar uma autora de relevo. Aí eu falo na literatura, né? Vocês vão lembrar que tem nomes de artistas plásticas, lá, tipo, sei lá, Tarsila do Amaral, por exemplo, na primeira geração modernista. Estou falando de autora de literatura, nesse caso, né? Raquel de Queiroz, uma romancista, né? E fora esses, nós temos o autor que é o mais famoso autor brasileiro, talvez o segundo, né? Porque nós temos o Paulo Coelho hoje, que é muito famoso, que é o que mais vendeu em todos os tempos, mas nós temos um autor muito famoso que é o Jorge Amado, né? Que é um autor que se tornou muito famoso em muitos países, né? O autor brasileiro mais traduzido de todos os tempos, né? Jorge Amado também é um autor ali desse período do regionalismo, do romance de 30. Talvez vocês tenham visto ali como é que chama? O livro lá mesmo, aquele que já apareceu, estava na lista da FUVEST, tudo. Isso me fugiu o nome agora. Bom, eu vou lembrar, aí eu falo depois, né? Mas ele tem, o Capitães de Areia, isso. Mas aí ele tem outras obras, né? Como Gabriela, né? Que virou até a série lá, Gabriela Cravo e Canela. E ele tem fases diferentes, porque ele passou muito tempo escrevendo, né? Morreu já bastante velho, né? E é o mais famoso aí desses escritores, mas ele também trata um pouco do romance de 1930. Quer dizer, ele também é parte desse romance de 1930. Fora desse eixo do Nordeste, nós temos o Érico Veríssimo, no Rio Grande do Sul, né? Que está ali com Caminhos Cruzados, né? Acho que ainda está na lista da Unicamp. O Érico Veríssimo, ele já tem uma pegada mais urbana, né? Até porque o Rio Grande do Sul já é mais urbanizado. Mas ele tem alguns traços do regionalismo, especialmente ali na sua principal obra, que é a trilogia O Tempo e o Vento. Beleza? Aí depois, nas próximas aulas, eu vou continuar abordando aí, na próxima semana, o romance de 1930, falando aí do Graciliano Ramos, mais especificamente, e das obras dele que estão aí em listas dos vestibulares. Beleza?